para você também que acompanha a gente aqui ao vivo com o Falando Nisso. Tem muita variedade. A gente vai falar de um assunto que eu acho que tem a ver também com o início de ano, né? A gente vai falar sobre os estudos, como você pode regrar nos estudos para de repente tentar uma nova carreira. Ou você que tem filhos e netos, que vai começar a estudar para o vestibular. Atenção, dicas muito legais hoje aqui, viu? Nem mesmo para você, pai e mãe, não pressionar muito os seus filhos. É como você conseguir dosar o apoio e a pressão, porque para eles já é difícil essa fase tão complicada de vestibular. Então, além desse assunto, claro que a gente conversa bastante pelo nosso WhatsApp e tem notícia também no programa. O Falando Nisso está no ar. Riscos do consumo do cigarro eletrônico. Um estudo feito pelo Instituto do Coração mostrou que a ampla maioria das pessoas que fumam cigarros eletrônicos associam o vício à ansiedade ou alguma outra doença da saúde mental. Mas aí que está o problema. A nicotina dá uma sensação de bem-estar momentânea, mas os vapes aumentam a ansiedade, principalmente para deixar o vício. Hoje no programa vamos entender como funciona um planejamento de estudos de sucesso para suas crianças e adolescentes. Tem os destaques da web, as notícias regionais direto da Band Vale FM. Quarta-feira, dia 12 de fevereiro. Falando Nisso, Band começou. E tem uma mensagem para você refletir, essa eu acho que é o básico para a gente viver em harmonia com todo mundo. Gente, faça aos outros o que você quer que façam com você. É o mínimo mesmo, né? Quando a gente dá amor, nós recebemos então amor também, né? E quando a gente, por exemplo, coloca críticas, né, intrigas, até coisas mais, com certeza isso volta para a gente também, né? Então nós somos criticados. Tem que tomar cuidado mesmo, a gente tem que sempre, acho que pensar também no próximo, né? Será que se eu fizer isso a pessoa vai gostar? Se estiver no lugar dela, eu vou gostar ou não? Sim. Né? Tem que ter e é legal um isso, né, pouco de amiga? bom Porque senso. isso, a gente cuida daí das nossas atitudes, né? E se alguém também que não tá dando pra gente amor, a gente acaba até constrangendo essa pessoa se a gente responde ela dessa forma. Né? Às vezes a pessoa tá ali te agredindo verbalmente. Se você de maneira tranquila responde de outra forma, a pessoa vai até transformar. Desarma. Né, amigo? Né? Fica essa dica para você, tá bom? Isso aí. Para o seu dia. Vamos para os sorteios para a gente lembrar você que neste mês temos 2 sorteios pelo @Falando Nisso Band, que é o nosso perfil no Instagram. Vamos destacar primeiro aqui o da Polipet, que você pode então participar, tá bom? São vários produtinhos para o seu bichinho de estimação. E tem um segundo sorteio da Ortovip, como escova elétrica e vários itens para saúde bucal. Olha, amigo, vamos colocar ali novamente na tela o nosso Instagram, para você que ainda não segue a gente na rede social. O @ do programa tá aí, @Falando Nisso Band. Pode mandar sugestões, tem ali um canal também de comunicação, além do nosso WhatsApp, né? Quando você quiser, pode curtir as fotos, deixar sugestões aqui de temas para que a gente possa conversar. O sorteio para esses 2 prêmios está marcado para o dia 28 de fevereiro. E aí no dia 28, se você for sorteado, tem que vir aqui à TV, a Band Vale, que fica em São José dos Campos, dentro do Colina Shopping, para poder retirar o seu prêmio. Combinado? Boa sorte para você que participar então. Bora lá então e seguir a gente também. Perguntinha da enquete de hoje, que é uma das maneiras que você participa do programa. Você pode mandar também perguntas pra gente, comentar o assunto, já já a gente comenta do sorteio para vocês. Mas a perguntinha da enquete é a seguinte, pelo 12997 167989, já salva esse contato com o nosso nome mesmo lá, né? Pode pôr Falando Nisso, Lucas e Águida, do jeito que você quiser. Ai, boa ideia, né? imagina, Lucas e Águida, que lindo! Porque aí todo dia já participa com a gente, já tem um contato salvo. Isso, a gente adora, viu? Conversar com a vocês. gente lê tudo que chega aqui, viu, Lê gente? mesmo. Às vezes não lê ao vivo, mas a gente lê aqui depois, tá bom? Você faria uma nova faculdade? Pensando em você que já está no mercado de trabalho, ou também quer, de repente, mudar seu rumo, né? A gente quer fazer aquela transição de carreira, sim ou não? Responda pra gente, tudo juntinho, #sim, #não, e a gente traz o resultado no terceiro bloco.
Ou para quem ainda vai, de fato, entrar para esse mundo, Sim. né? Porque é um universo à parte, né, gente? De estudos. Tem que se dedicar mesmo e entrar ali na caverna, Verdade. né? Para se aplicar e ter o resultado que você tanto espera no fim do ano. E, de fato, né, nesse começo do ano, esse é o momento mesmo de pensar em novas metas, em objetivos. Para muita gente, anos de se dedicar, de fato, aos estudos, seja para concorrer, então, a uma vaga para o vestibular ou fazer aquilo que você falou mesmo, né? Uma transição de carreira ou, de repente, um curso a mais para agregar na sua profissão. Muita dedicação, né, gente? Como elaborar, então, um planejamento eficiente de estudos que vai ajudar o seu filho, o seu neto, filha, neto, a entrar, a vencer esse desafio, que é uma etapa tão complicada, que são tantas matérias, tantas coisas, que pode até se perder, né? E você, pai e mãe, também, às vezes, querendo ajudar, acaba atrapalhando, colocando pressão. Como resolver toda essa situação? A nossa convidada de hoje é referência nessa situação, nesse momento da vida dos seus filhos. É a Raíris Faete, ela é educadora, ela criou um método muito legal também, que é individualizado e personalizado de estudos, que a gente vai conversar nessa tarde aqui. Boa tarde, minha querida. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Águida. Boa tarde. Prazerzão estar aqui com vocês mais uma vez. Sabe que eu estava voltando no tempo, não há muito tempo, né, amiga? Um pouquinho só. Um pouquinho. E lembrando da minha época de estudos e preparação, né, para o vestibular. Eu já trabalhava com comunicação, mas logicamente que eu queria ter o meu diploma, o meu registro de jornalista, e aí tentava trabalhar e estudar também para poder passar no vestibular. E aí a cabeça fica uma bagunça, né? Porque você tem a responsabilidade do trabalho e também aquela pressão, e acho que até própria do estudante, de estudar, né, para passar numa faculdade. Então, conta pra gente a questão do vestibular, porque realmente geram muitas dúvidas, né? Qual o primeiro passo? O que a gente deve fazer para iniciar um estudo de eficiência? Existe uma análise, um raio-x ou um diagnóstico que deveria ser feito para isso ter bastante eficiência? Legal, Águida. Ótima pergunta, com certeza. Lá no CRF, com a nossa metodologia, nós trabalhamos com 3 variáveis. Então, quais são elas? A primeira é a recorrência dos assuntos. A segunda é o peso do assunto no vestibular ou na prova, no concurso, enfim, que você vai fazer. E a terceira variável é a sua dificuldade de cada um desses assuntos. Então, nós distribuímos, fazemos a gestão de tempo, a priorização desse cronograma, desse planejamento de estudos, baseado nessas 3 variáveis. Então, é uma dica super importante. Anota aí: peso do assunto, a recorrência na prova e a sua dificuldade. Esse peso vai depender muito do que a pessoa vai cursar e querer cursar, não é isso? Isso mesmo. É interessante a gente até explicar, porque muitas vezes a gente acha que o nosso público já tem conhecimento e é algo que é diferente porque é muito específico, né? Esse peso, por exemplo, se eu vou estudar numa faculdade de comunicação, existem matérias que vão ter um peso maior, é isso? Isso mesmo, Lucas. Para os vestibulares de comunicação, normalmente redação e linguagens têm um peso maior do que, por exemplo, física ou química. Enquanto se o aluno for prestar Graças a Deus mesmo. medicina, ali a química e biologia tem um peso maior. Diferente. É isso mesmo. É que quem é de comunicação de humanas é difícil gostar de coisa de, né, amiga? Física e química é difícil pra gente. Às vezes é difícil de gostar, e no meu caso, às vezes era difícil até de entender, Eu não gente. entendia também, não. Nossa, eu tinha que ler umas 5 vezes para poder assimilar esses conteúdos mais técnicos, assim, Sim, né? é puxado mesmo. Em contrapartida, hora de fazer uma redação, a gente né, se diverte. história, não é mesmo? É divertido, a gente escreve, que é uma delícia. Aí eu ficava muito feliz. Vamos falar então sobre, por exemplo, tem pessoas que acabam fazendo alguns testes simulados, recuperando provas antigas para tentar encontrar ali quais são as matérias excelentes e quais as que ele precisa se dedicar mais. Qual que é a importância de fazer então esses simulados e provas, né? Bacana, Águida. As provas antigas da mesma banca, elas são o que o aluno tem de mais próximo do vestibular oficial. Por mais que tenham simulados e tudo mais, ainda assim, os vestibulares, os concursos anteriores é aquilo que mais se aproxima da prova oficial, daquilo que o aluno vai enfrentar mesmo no dia da prova. Então, é muito importante para fazer essa análise que você disse, ver o que está bom, o que não está tão legal assim, fazer um levantamento desses assuntos e fazer a correção. Muitos alunos têm dificuldade em lidar com o erro.
né, têm essa dificuldade de lidar com a frustração e apenas conferem ali, tá bom, tirei 45 de 60 e não corrigem. Então tem que tirar um tempinho para poder olhar com carinho, né, com delicadeza para esses erros, para estudar esses assuntos. Senão, a gente entra num ciclo de não crescimento. Se o aluno não corrige, ele não vai conseguir desenhar uma curva de progresso. Então, por isso que as correções, né, são o mais importante, é a alma do negócio de fazer as provas antigas. Legal. A gente vai conversar sobre Enem também hoje, viu, gente? Vai trazer, na verdade, várias informações para realmente ajudar você que está passando por essa fase, ou alguém da sua família também, a se sentir mais preparada, mais preparado para vencer essa etapa tão importante. Pode mandar perguntinha, comentários. Claro que tem sorteio para agradecer a sua participação e companhia. Um par de convites do Cinemark. Você manda para o nosso WhatsApp 12 997 167989. A sua perguntinha ou comentário sobre algo que a gente está conversando aqui. Lembrando a sua época de vestibular também, por que não, tá bom? E a gente traz então durante o programa. No último bloco, tem um sorteio para vocês ao vivo. Bom, nossa região com muito calor segue sob influência de uma massa de ar quente, que mantém realmente os termômetros próximos aí a 34 graus, nas cidades aqui como São José dos Campos e Taubaté. Isso para a região de São José, Taubaté, enfim, o Vale do Paraíba. Gente, para o litoral norte, eu até chequei a informação, mas é verdade, temperaturas mais altas ainda. Quem vai conversar com a gente ao vivo, que deve estar fritando nesse verão no litoral norte. Cadê ele, minha gente? Guilherme Ferraz. Frita um ovo aí agora, que eu tenho certeza que rapidinho já fica pronto, hein, Guilherme? Boa tarde. Fácil, fácil, Águida. Ali no asfalto, então, meu Deus do céu. Águida, Lucas, boa tarde para vocês. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando Falando Nisso. Gente do céu, que calor. Hoje, realmente, o calor está muito forte aqui em Caraguá. A gente já vem de uns dias muito quentes, né? Mas hoje, realmente, está muito calor. Como a Águida adiantou aí, temperaturas ainda maiores do que no Vale do Paraíba. Aqui em Caraguá, para vocês terem ideia, segundo o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura máxima aqui para a cidade hoje pode ser de 39 graus. Em São Sebastião, 37 e tanto Ilhabela quanto Ubatuba de 36. Até, pessoal, que está ventando bastante aqui na Praia Martim de Sá, em Caraguá, porém o vento traz um bafo muito quente. Então, realmente, a sensação térmica é de um abafamento, de muito calor, calor muito forte. Afinal, o sol brilha aqui em Caraguá desde as primeiras horas da manhã. E, pessoal, como o Lucas adiantou, segundo a Defesa Civil do nosso estado, a nossa região, aí principalmente o Vale do Paraíba, São José dos Campos, onde vocês estão, também Taubaté, está sob influência de uma massa de ar quente que deixa a temperatura aí no vale por volta da casa dos 30 graus. E essas temperaturas altas devem continuar pelo menos pelos próximos dias. Então, com tanto calor, a gente fala bastante de saúde aqui no Falando Nisso. É necessário tomar muito cuidado com a hidratação, tomar bastante água, evitar exposição ao sol das 10 da manhã às 4 da tarde e, claro, ficar muito atento porque a Defesa Civil ressalta que há risco de pancadas de chuva em toda a nossa região, principalmente aqui no litoral, durante o período da tarde, principalmente ali no finalzinho, que é aquela pancada típica de verão, que vem muita chuva num curto espaço de tempo. Então, claro, se a gente precisa tomar cuidado, evitar áreas de risco, margens de rios, cachoeiras, tem muitas cachoeiras aqui no litoral e também encostas de morros. E claro, observar qualquer situação de risco, entrar em contato na hora com a Defesa Civil através do telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros através do telefone 193. Lucas, Águida, vou falar a mesma coisa que eu falei para a Fernanda agora há pouco. Volto com vocês aí no estúdio, no ar-condicionado, porque aqui realmente o calor está muito forte, pessoal. Um abraço para vocês. Valeu, meu amigo. Você tem que aproveitar essa sombrinha que nem a família lá atrás de você está aproveitando para ficar na praia visualizando esse sol tão bonito, mas se protegendo do calor também. Obrigado por hoje, pelas informações. Aliás, por todas as vezes que você entrou aqui no programa. Muito sucesso para você, Gui. Valeu mesmo. Um beijo, Guilherme. Desejo o melhor para você. A gente deseja tudo de bom. Com certeza, viu? Tchau, tchau, meu querido. No próximo bloco a gente volta conversando um pouquinho mais sobre o nosso assunto, com a sua participação também e os destaques da web. Não sai daí.
Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos, e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, MasterChef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. Band Vale. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Nativa FM. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais. De volta, 1h16, mostrando essa imagem linda de São José dos Campos, com bastante sol, como a gente já falou aqui, e temperaturas neste momento 32 graus, tá bom? E não deve refrescar não, gente. Tô dizendo isso porque não tem probabilidade de chuva para hoje, tá? Para os próximos dias, depois você vai ver com mais detalhes na nossa previsão do tempo. Agora a gente continua mostrando as vantagens da BOC, que é o sistema, né, para a segurança da sua casa, um assunto muito interessante e que realmente precisa ter atenção. Então, a gente vai entender na prática como a BOC age, por exemplo, na prevenção de invasões e assaltos. Por isso que é importante você ver. Vamos lá. Olá, eu sou Lucimar Anselmo, diretora da BOC Sistemas Portaria Remota, e hoje eu vou conversar com você a respeito de um assunto muito sério: invasão a condomínios. Como que a BOC atua em caso de invasão em condomínio? Invasão a condomínio, você já ouviu falar a respeito disso, né? Nós temos aí vários casos em várias cidades aqui da região que tem acontecido com uma frequência muito grande, onde criminosos chegam e forçam portões e tentam e às vezes conseguem entrar em alguns condomínios. Como que a BOC funciona nesse caso? Porque é uma portaria remota e nós ficamos longe desse lugar. E aí eu vou trazer a surpresa do dia para você, porque não necessariamente estar no local é mais seguro. No nosso caso, nós temos rondas virtuais. Então, nós ficamos com as nossas câmeras funcionando todo o tempo, fazendo as rondas em todos os condomínios. Mas nós temos também uma frequência de rondas virtuais. O fato de a pessoa que está tentando uma invasão não saber se ela está sendo olhada ou não, acaba inibindo um pouquinho aí também. Essas rondas, elas acontecem para que a gente consiga verificar todo o perímetro do prédio e aí conseguir garantir que não tem nada de estranho acontecendo por ali. E se tiver algum tipo de atitude suspeita, a gente fica com uma câmera voltada para aquilo que está acontecendo ali de suspeito, para que a gente possa tomar alguma ação um pouco mais rápida. E quando acontece algum tipo de invasão, porque pode acontecer, ou uma tentativa de invasão, a nossa primeira ação é contato com a força policial. Fez o contato com a força policial, entramos em contato com o síndico, mas também fazemos interação com o criminoso, se a gente tiver acesso a isso. Se tiver um interfone próximo ou se tiver algum tipo de sirene, sim. Nós instalamos sirenes nos nossos condomínios e quando a gente verifica que tem algum tipo de invasão, a gente já aciona a sirene e a gente consegue fazer com que aquele criminoso saia correndo e não faça a invasão ao condomínio. E você que acha que ter uma pessoa no local é mais seguro? Pois é. Num caso de invasão ou alguma tentativa de invasão, nenhum controlador de acesso é aconselhado a fazer algum tipo de confronto. Então, o máximo que ele vai conseguir fazer é o que nós já fazemos, que é entrar em contato com a força policial.
Então, se você acha que a portaria remota não é segura, aí eu digo para você que é o contrário. Nesses casos, pode confiar. Você já sabia de tudo isso que eu falei com você hoje? Pois é. Se você tiver mais dúvidas a respeito de portaria remota, portaria presencial, equipamentos de segurança, vou deixar para você o nosso telefone, que também é o WhatsApp, para que você entre em contato e tire suas dúvidas. No próximo programa, a gente se encontra. E agora a gente volta ao nosso assunto de hoje, pensando em como planejar os estudos numa nova carreira, vestibular, Enem, você que quer mudar de vida mesmo e quer conseguir acessar uma universidade dos seus sonhos. Então você pode participar com a gente mandando sua perguntinha, várias chegando, já a gente entra com essas participações, mas tem uma enquete para você também responder. Essa enquete é muito fácil, você responde, você faria uma nova faculdade? Hashtag sim, hashtag não, pelo 12 997167989. Pode ser até um curso de especialização para melhorar aí, né, o seu currículo na sua área de atuação, tá bom? Pode colocar para a gente pelo WhatsApp, então, você pode mandar a sua dúvida, a sua participação sobre o assunto. A gente está aqui hoje entrevistando a Rairis Faetti, que ela é educadora e tem um método de estudo que a gente está conversando e fica aí de sugestão para você. Daqui a pouco a gente mostra mais sobre esse método. Lembrando que se você participar, colocando ali sua dúvida ou até o seu comentário, você pode colocar a hashtag falando nisso. No final do programa a gente vai sortear um par de convites para o cinema, tá? Para o Cinemark. Agora a gente foi até o Açaí Colinas para conversar com as pessoas sobre esse assunto, vestibular. Vamos ver. Encontrei aqui o Paulo e a Angélica, eles estão super felizes porque a filha do Paulo acabou de entrar no vestibular. Parabéns, e o Paulo deve estar orgulhoso, né? Sim, muito orgulhoso. Qual o curso? Fisioterapia. E o nome da sua filha? É a Luísa Gabriela. A Luísa. Como era a rotina de estudos dela? A rotina ainda é, né? Ela estuda bastante, ela é bem esforçada, ela lê bastante, né? Tanto a gente compra bastante livro, ela compra bastante livro, então ela é bem esforçada. E ficava bastante tempo no quarto, só debruçada nos livros mesmo, sim, né? Sim, direto. Ela não para. Ela gosta de ler, ela gosta bastante de estudar, então tenho muito orgulho. Se já gosta de estudar, acredito que seja meio caminho andado, né, gente? Vamos entender agora quais são as melhores técnicas de estudo para quem vai disputar uma vaga no vestibular. Legal, parabéns, né, para o Paulo e para a filha dele, Ana Luísa, foi aprovada em fisioterapia, muito bom. Bom, a primeira estratégia é fazer um planejamento que seja realista, coerente mesmo com a realidade, para que o aluno não se frustre. Às vezes, né, na nossa cabecinha, dá para fazer 1 milhão de coisas em um pouco tempo, mas na prática, como falo, na prática, a teoria é outra, né? Então, é isso mesmo. Montar um planejamento que seja coerente com a realidade. Isso é o mais importante. O segundo passo é levar em consideração, como eu disse anteriormente, o peso, a recorrência e as dificuldades do aluno para montar o ciclo de estudos, né? Através também das provas anteriores, que vai proporcionar a melhor revisão que esse aluno vai conseguir fazer, né? Perfeito. Olha só, para você conhecer um pouquinho mais do trabalho da Rairis, a gente esqueceu de espelhar no primeiro bloco, eu vou colocar aqui para vocês o Instagram, porque ela criou, na verdade, toda uma metodologia de ensino e de estudo personalizado, individualizado para o seu filho, seu neto. Então, ó, curso.rairisfaetti. O Faetti tem 2 T's, tá bom? Vocês estão vendo aí? Por aqui você já consegue ter bastante informação de como que funciona todo o trabalho da Rairis, mas é legal para você ter também os contatos e conseguir, com certeza, vai auxiliar quem você precisa aí, né? Seja alguém da sua família, a conseguir passar por essa fase de maneira mais organizada, porque é muita coisa mesmo, né? Fala um pouquinho desses métodos, na verdade do seu método que você criou, até para compartilhar com o pessoal de casa também, para esse vestibular. O que seria então do CRF que você fez de diferenciado? Bacana. É o planejamento de estudos, é a estratégia que o aluno vai estudar ali diariamente, distribuindo as suas horas de estudos. Então, o primeiro passo é o aluno realmente conseguir
delimitar quantas horas líquidas de estudo ele vai ter no dia e tirar o tempo da academia, o tempo da terapia, do almoço, tomar banho, viu, pessoal? É importante também quando está estudando para o vestibular, se alimentar direitinho, né? Uma rotina equilibrada, ela é fundamental para que seja, que o aluno consiga manter essa rotina a longo prazo. Quando o aluno ele cria algo irrealista, como nós falamos, ele vai durar ali por 1 mês, no máximo 2 meses, depois não vai conseguir manter aquela rotina. Então, o primeiro passo é contabilizar as horas líquidas de estudos. Através da análise do peso, da recorrência e da dificuldade, o aluno ele vai fazer a sua gestão de tempo. Então, ele vai alocar quantas horas por semana ele vai dedicar para aquela matéria. Então, vamos supor que o aluno vai estudar por 4 horas daquela semana física, 6 horas matemática, 6 horas português, enfim, e assim sucessivamente até dar um número inteiro de horas. Porém, tem o pulo do gato, que é estudar em no máximo 2 horas por dia cada bloco. Por quê? Por conta da memorização e da atenção. Então, não é interessante o aluno sentar e estudar as 4 horas de estudos de uma vez só, porque ele vai estudar as 4 horas de um dia e vai passar 7, 10, 15 dias sem retomar aquele assunto. Então, não vai favorecer a memorização. A melhor estratégia é ele dividir em no máximo 1h30, 2 horas por dia cada matéria, porque é o tempo que o nosso cérebro consegue mesmo reter aquele conteúdo. Então, se é um conteúdo muito grande, ele vai todos os dias estudando um pouquinho. E nesse período de estudo, ele vai fazer uma boa leitura, que nós podemos detalhar também, ele vai fazer umas anotações, nós temos 3 tipos de anotações bem legais para ensinar para esse aluno, e também fazer as questões, um pouquinho todos os dias, de modo a que no final daquela semana, no final daquele ciclo de estudos, ele tenha cumprido com X horas que ele determinou. Então, o legal é você dividir em pequenos blocos e não estudar tudo de uma vez só. Gente, a Raíris tem propriedade, sabe, para tratar do assunto, porque além de educadora, ela desenvolveu esse método que desde 2019 já aprovou 80% dos alunos que mergulharam de fato nesse método para poder ter resultado. Imagina, 80% dos alunos aprovados no vestibular. Então fica aí, daqui a pouquinho a gente traz mais dicas. A gente pode falar sobre revisões de matérias, como essa monitoria que você acaba dando para os alunos durante esse processo, né, seu do método, tá bom? Daqui a pouquinho então a gente volta respondendo suas perguntas também. Agora a gente vai dar uma olhadinha na previsão do tempo. Hoje a gente já sabe que está muito calor. Vamos saber como ficam as temperaturas para os próximos dias com a X-Weather Meteorologia. Olá, boa tarde Lucas, boa tarde Águida e todos que acompanham Falando Nisso. Teremos uma tarde ensolarada e quente aqui no Vale do Paraíba. A previsão é que essas condições durem pelo menos até o fim de semana, com temperaturas em constante elevação. A tarde de hoje ainda pode ser de pancadas de chuvas nas cidades próximas, principalmente das serras, por causa da atuação de uma baixa pressão no oceano, mas essa chuva será de baixo volume, também de forma isolada e rápida. As temperaturas máximas da tarde de hoje serão de 28 graus em Santo Antônio do Pinhal, 33 em São Sebastião, 31 em Paraibuna e 30 em Lagoinha. Vamos ter o predomínio de sol durante todo o dia em várias cidades aqui do Vale, 30 graus em Cunha, 32 em Jacareí e em Natividade da Serra uma tarde também mais quente, 30 graus. Vamos ter ainda um oceano bastante calmo no litoral norte. Caraguatatuba terá ondas de no máximo 1 metro de altura e rajadas de vento não passando dos 25 km por hora. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Vamos conversar um pouquinho sobre a vida dos famosos, porque dos não famosos a gente já estava conversando durante a previsão do tempo, né? Vocês dão risada porque é verdade. A gente tem que fazer um esquema. A orelha de alguém deve estar quente aqui na Band. Ah, mas a gente estava falando mal, a gente estava só comentando. Fofocando. Um comentário do bem. Mas vamos mudar de assunto então, né? Famosos. Vamos falar da Preta Gil? Vamos mudar o foco. Ai, vamos. Preta Gil que vem Preta enfrentando Gil. dificuldades desde 2023, quando descobriu um câncer, mas a notícia é boa porque ela finalmente, depois de quase 2 meses de internação, saiu do hospital. Ai, que bom. Foi para casa lá, um momento ela que emocionada, legal, foi muito aplaudida pela equipe médica. Um momento muito importante para a Preta que vem, né, nessa luta contra o câncer.
Essa cirurgia foi feita em dezembro e ao voltar para casa, ela se pronunciou nas redes sociais falando que é um momento de muita felicidade. Ela foi recebida com bolo, brigadeiro. Ela até comenta, comi 2 brigadeiros e é uma sensação, é um gosto de casa, né? Apesar da recuperação continuar, ela falou que está estranhando algumas coisas, por exemplo, a cama, né? Porque no hospital é diferente. E ela falou que também é muito difícil de controlar a dor, porque no hospital, quando a gente está monitorado... Isso é verdade. Eu acho que até meio que psicológico também, né? Só de Claro. você estar ali... Isso. Né? A assistência vai ser imediata, né? Eles têm um olhar diferente da gente, né? A gente não sabe o que tomar, como se medicar, então ela fala que esse processo é complicado, ela vai agora continuar enfrentando a quimioterapia, que também a gente entende que é muito difícil, mas pelo menos ela está em casa, sendo tratada com carinho, perto da família. Olha, você é na casa dela? Traz esperança pra gente, né? Ou é ainda no hospital? Me parece no hospital, Me parece né, que ainda é gente, no ou não? hospital, o agradecimento ali, né, da equipe médica e tal. E, Nossa, gente, que coisa linda, né? Que carinho, né? 2 meses é quase que vira uma segunda casa. Esse foi na casa, quando ela foi chegou, na casa já já? tudo lá, o brigadeiro que você falou, É tudo aí, ó. verdade. Tá. Que delícia, né? Que bonitinha, ela merece esse cuidado, né? Que guerreira, né, gente? Nossa, demais. Que guerreira. E sempre com um sorriso no rosto, sempre mensagens motivacionais. O câncer, ele entrou em remissão, né? E depois voltou em 4 lugares diferentes. E ela continua firme, acreditando na vida, na beleza da vida. E é interessante como ela está tratando a questão da bolsa, que ela vai ter que andar agora para sempre, né? Ela está tratando de maneira tão natural que eu acho que chega a ser até educativo para quem está acompanhando. A gente tem aprendido com ela, né? E é motivacional para todo mundo que enfrenta a doença também, né? Que a gente não consegue ter essa noção, mas com certeza é um ponto, é uma rede de apoio, ainda que seja uma pessoa desconhecida do ciclo ali, né? Verdade. Então isso é importante. E a gente continua falando de pessoas que se recuperaram, vamos para a Adriane Galisteu agora, que também passou um susto, né? Tava voltando de uma viagem da Europa e precisou correr, desembarcou e foi direto para o hospital. Nossa. E aí estava com 39 de febre, sentindo dor, precisou fazer uma cirurgia para retirada de pedra nos rins. Correu para o hospital, mas teve alta no último sábado, dia 8. E aí ontem conseguiu já sair para jantar com o esposo, postou fotos dizendo que o jantarzinho faz parte da recuperação. Ai, que bom. E olha, deve ser um sofrimento, né? As pessoas que dizem, né, que tem essas cólicas renais, dizem que é pior até que a dor do parto. Bom, essa dor nós dois nós aqui... não tivemos ainda. Olha, eu já senti. Né? Você que já sentiu. Parece que a alma sai do corpo e volta nas contrações. Imagina algo parecido, né? Pois é. Tem homem que merece sentir. Tô brincando. Sabe o que eu achei interessante? É que a gente não pegou essas imagens, mas eu achei muito legal que quando ela estava no hospital, e ela estava bem assim, né, gente? Não vou falar acabada, porque é pejorativo, mas ela não tava bonita como ela sempre tá, né? E eu achei legal ela postar ela daquele jeito, tão vulnerável. Super natural, e né? natural. Eu admirei isso nela, porque muitas vezes essas mulheres que trabalham em televisão, elas têm esse cuidado de estar sempre perfeita, e ela não, gente, ela apareceu do jeito que estava mesmo. Assim. Eu não vi. Nossa, é chocante. Que ela fez? É meio chocante de ver, porque a gente não está acostumado a vê-la naquela situação. Ainda mais ela que é bem branquinha, com cabelo clarinho, né? Fica bem apagadinha. Assim, pálida. A gente é assim. Eu sei, porque eu também sou assim. Exatamente. Né? Sem maquiagem, às vezes a pergunta é, mas você tá doente? Eu falei, não, gente, eu só tô sem maquiagem. Eu só tô sem um brilhozinho na boca. E ela apareceu assim. Então, eu achei muito legal da parte dela ter feito isso. É muito legal. Eu acho que ambos os exemplos mostram pra gente essa força, né? De mostrar que se é vulnerável, mas também de se mostrar que, gente, todo mundo é igual e todo mundo pode esperar, né? Isso é bonito. São essas as fofocas de hoje, são fofocas boa do bem, recuperação né? pra elas, boa né? recuperação pra elas. Obrigada, Eu viu? que agradeço, até amanhã. Vamos pro intervalo, pessoal? Na volta tem os destaques da Band Vale, né? O que tem do nosso jornalismo regional. E voltamos também respondendo perguntas e comentários sobre o tema vestibular. A gente volta já. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos, e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo.
hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, MasterChef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Nativa FM. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual, uma marca forte com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem os grandes shows da região. Acessando o portal bandvale.com. No portal você pode... De volta com imagens de Campos do Jordão. 1h35 da tarde, nesse momento, 25 graus, sem previsão de chuva, o tempo mais nublado mesmo, tá bom? Aliás, para toda a semana, domingo e sábado, o sol aparece, máximas de 25 e 27 graus, sem previsão de chuva, então, até lá. Quero te fazer um convite, porque até sexta-feira o Açaí Atacadista traz promoções imperdíveis para você aproveitar o melhor do verão com o Festival de Salgadinhos e Bebidas. Vai viajar? Quer comer alguma coisinha na viagem? Ou também as crianças estão indo para a escola, quer preparar algo bacana na lancheirinha delas? Vou mostrar para você preços especiais e uma ampla variedade de produtos para sua casa, seu negócio e também para a lancheira das crianças. É o Festival de Salgadinhos e Bebidas. Vou destacar aqui, começando com Guaraná, tanto o original quanto o zero, o de 2 litros, R$ 6,79, levando 6 unidades. Se você quiser levar também de 600 ml, de 6 unidades, R$ 3,79, tanto o Guaraná quanto a soda Antártica. E a latinha, levando 12 unidades, R$ 2,59, tanto o zero quanto o original. Os sucos também, vou destacar um aqui para você hoje, que é a bebida Del Valle, Frutos Sabores, R$ 5,49, 3 unidades de 1,5 litro. Vou colocar aqui esses amendoins, que eu amo amendoim. Olha só, o pacotão de 1 quilo, vem até um pouquinho mais de 1 quilo, tá? Que é o crocante, tem um levemente salgado, R$ 15,90. Aquele doce que é delicioso. Gente, irresistível, não é? Vamos combinar? Eu amo com um cafezinho, isso daqui é perfeito. É Deus na terra. R$ 3,90 a partir de 3 unidades, tá bom? Cada pacotinho tem 150 gramas. Batata, esse pacote é grande, tá? 180 gramas, ele é pesadão. Ioquitos, R$ 9,90 levando 3 unidades. A de 45 gramas, que de repente você pode mandar para suas crianças na escola, R$ 2,99 a partir de 3 unidades, tá? E tem o salgadinho Ioquitos também, vários sabores. R$ 1,99 a partir de 3 unidades. Quero lembrar também que hoje no Açaí é dia de feira e também dia de açougue, para você aproveitar preços incríveis. O Açaí Colinas fica coladinho à ponte estaiada, climatizado, você não passa calor, estacionamento coberto, o carro não fica quente também na hora de ir embora, padaria com pão fresquinho o dia todo. Vamos embora verãozar no Açaí com os melhores preços. Águida. E o nosso assunto aqui no estúdio tem a ver com esse início de ano, a gente está falando sobre planejamento para os estudos com a Raíris Fayette, que tem um método muito interessante para que você possa aproveitar ao máximo esse momento para prestar o vestibular, tá bom? Você pode participar com a gente, mandando sua perguntinha, que a gente vai responder já já. Mas antes, bora ver o resultado da nossa enquete? E a pergunta tá aí, olha. Você faria uma nova faculdade ou, de repente, uma especialização? Ou para você que está aí com os filhos, né, que estão já pensando numa profissão, no que quer seguir, pode participar com a gente com a hashtag sim, hashtag não, pelo nosso WhatsApp, 99716-7989. Pode colocar então na tela o resultado? Olha, meio a meio. Meio a meio. Interessante, né? Que bacana. Espero que de alguma forma o programa de hoje ajude você a se planejar. Manda perguntinha também então para a Raíris, usando o hashtag Falando Nisso no final do programa, um sorteio de par de convites do Cinemark,
para você que manda a sua pergunta ou até mesmo algum comentário sobre o assunto, tudo é muito bem-vindo. Estar pertinho de você, ainda mais pertinho, é muito especial para a gente. Então, uma perguntinha agora, pensando um pouco nessa transição de carreira direto do açaí. Estou aqui com uma universitária, que é a Marielle. Conta pra gente, está fazendo faculdade do quê, Marielle? Gestão comercial. E o legal é que você já atua no mercado de trabalho dentro da sua profissão, né? Isso, com certeza. Eu atuo, já tenho uns 5 anos já. De casa já atuando já e estou me aperfeiçoando, né? E você pretende também fazer especialização, se aperfeiçoar na sua área? Isso, com certeza. No caso que eu estou fazendo, né? Quando eu terminar, eu acho que não precisar fazer um estágio, porque eu já atuo na área, já tenho experiência já na carteira. Então, por conta disso, né, uma coisa leva a outra. Então, estudando, né? Ai, boa sorte para você, viu? Vamos entender como é possível fazer um curso de especialização ou até, de repente, uma transição de carreira. Quais são os desafios para as pessoas que optam por isso? Bacana, excelente pergunta. E eu acredito que seja muito importante, um tema extremamente relevante, porque todo mundo precisa estudar mesmo trabalhando, né? Eu imagino que vocês estudem bastante, eu estudo bastante, até postei hoje mais cedo, fiz engenharia e estava estudando cálculo, porque eu gosto de revisar, né? É um conhecimento que é bom para a gente não se perder. Então, é bom a gente organizar na nossa rotina um tempinho para fazer uma pós, uma especialização, um mestrado e tudo mais, né? Realmente é um tema extremamente importante. E aí nós recaímos na questão dos ciclos de estudos. O ciclo, ele é super flexível, ele aborda uma quantidade maior de temas e ele não é rígido. Aqueles cronogramas antigos que a gente usava, de 1 às 2 da tarde, tal coisa, das 2 a tal, aquilo lá não consegue traduzir a realidade, a dinamicidade da vida, né? Fica super rígido, fica super inflexível. Então, o aluno, quando às vezes tem alguma, ou o aluno e o profissional também, né? Já que nós estamos falando aí de transição de carreira, ele tem algum imprevisto, alguma intempérie no dia, ele não consegue se adaptar, porque se ele perde 1 horinha, meia horinha daquele ciclo, daquele cronograma super rígido, ele já não consegue mais se recuperar, diferente do ciclo, que tem o foco no todo, em toda a circunstância, o foco na semana. Então ele tem que cumprir aquelas horas, mesmo que ele vá se adaptar, estudar um pouco mais tarde ou acordar mais cedo para dar conta, né, de cumprir aquele estudo planejado, então é mais flexível, né? Então é uma ótima opção para quem trabalha e estuda, assim não fica rígido. A gente sabe que para os pais às vezes é muito difícil ter o controle também do que os filhos precisam estudar. O que eu acho legal, vou até passar para vocês aqui o Instagram da Raíris, é que ela tem esse trabalho com você, papai, mamãe, vovô, vovó, para ajudar também você nesse preparo para dar auxílio aí para os seus queridos, tá bom? Então, olha, curso.rairisfaete, Faete com 2 T's, tá bom? Você pode conhecer um pouquinho mais e ela vai auxiliar também você, papai e mamãe, nesse processo todo que a gente sabe que, na verdade, é um sonho que a família inteira acaba embarcando junto. Raíris, a gente está falando sobre estudar provas antigas, né, que é interessante, é uma metodologia bacana para o estudante conhecer. É verdade que, por exemplo, cada prova tem um estilo, tem as pegadinhas características daquele tipo de prova. Isso também seria uma vantagem? Por exemplo, quem vai fazer Enem, é interessante estudar os Enems antigos, ou vai para a USP, para outra faculdade. É interessante pensar nisso específico também para pegar o traquejo da prova? Perfeito, Lucas. Tocou num ponto extremamente importante, que é a intimidade com a prova. Então, nós recomendamos que o aluno faça uma média de 7 anos de provas antigas para cada vestibular que ele preste, desde que nós consigamos priorizar em 3 vestibulares. É claro que o vestibulando, ele vai fazer uma quantidade maior de provas, mas não tem como pegar essa intimidade, esse traquejo que você falou, com todas as provas. Então, nós priorizamos 3 e dessas 3 fazemos 7 anos de provas antigas, com levantamento, classificando as questões, qual conteúdo é e, principalmente, como falei com a Águida mais cedo, principalmente corrigindo esses erros, né, que você teve aí durante esses simulados. Então, essa questão de pegar intimidade, de pegar o traquejo, o jeito que cada assunto é cobrado em cada prova é extremamente importante. E friso mais uma vez, por isso a importância de corrigir todas essas provas, esses simulados.
Daqui a pouquinho a gente volta a falar mais, então, sobre esse método que é super diferenciado, que desde 2019 já aprovou 80% dos alunos que embarcaram nesse método, que é personalizado e, inclusive, monitorado todos os dias pela equipe dela, tá bom? Daqui a pouquinho, então, a gente mostra, inclusive, as participações aqui de vocês. Agora a gente chama o Gabriel Campoy para conversar com a gente. Ele fala direto da Rádio Band Vale FM e vai contar pra gente uma das notícias em destaque hoje. Gabriel, boa tarde. Oi, Águida, boa tarde. Boa tarde para você, pro Lucas, para a convidada, para todo o telespectador do Falando Nisso. A gente traz hoje um material referente ao tempo que está muito quente aqui no Vale do Paraíba, né? No litoral norte, inclusive, hoje, as temperaturas variando ali entre 38 e 39 graus. Nós fizemos um material aqui na Band Vale FM falando justamente sobre esta onda de calor, mas os perigos do choque térmico. O que é o choque térmico? É quando você sai de um ambiente que é muito quente e vai para um ambiente que é muito frio. E cá entre nós, isso é muito comum nesse período de calor, né? A gente sempre com esse calor, esse mormaço na rua, essa situação desagradável de ficar embaixo desse solão, quando a gente vai ali para um ambiente de escritório, ou mesmo dentro de casa, para quem tem, o ar-condicionado é o principal aliado para acabar com o calor, para sanar os nossos problemas em relação à problemática do calor, né? No entanto, este choque térmico de sair do calor, ir para o frio, pode causar problemas de saúde. Foi com isso que a gente conversou, inclusive, com um médico especialista que chamou atenção para doenças respiratórias, principalmente para quem tem esse problema de forma crônica, problemas cardíacos também. Quem tem já também predisposição a problemas cardíacos deve ficar atento, porque o calor faz com que o risco de infarto aumente. Esta questão do choque térmico também causa a vasodilatação e a queda da pressão arterial. Ou seja, é sempre bom ficar atento a este tipo de problema. O choque térmico pode causar graves problemas. As principais dicas: tomar muita água e não exagerar na temperatura do ar-condicionado. Coloca ali 23, 24 graus, segundo o médico, já é uma temperatura suficiente para você conseguir amenizar o calor, mas também não sofrer problemas em relação ao choque térmico à sua saúde. Tá bom, pessoal? Volto com vocês. Trazer essa notícia pro pessoal aqui da Band também, porque aqui o povo gosta de um 17 no ar-condicionado, que é sofrido, viu? Eu uso casaco no verão aqui dentro, só para você ver a situação, né? Obrigado pelas informações, uma boa tarde para você. A gente vai rapidinho pro intervalo, tem muita participação chegando. Obrigado pela sua companhia e a gente responde as suas perguntinhas, não sai daí. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos, e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, MasterChef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. Band Vale. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Nativa FM. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes.
muito mais jovem e super atual. Uma marca forte, com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem os grandes shows da região. Acessando o portal bandvale.com. No portal você pode acompanhar a programação da TV Bandivale e ouvir ao vivo todas as rádios do nosso grupo. Acesse bandivale.com, tudo num só lugar. O portal de notícias que mais cresce na região. Voltamos ao vivo com você, com essa imagem maravilhosa. Tenho certeza que muita gente queria estar ali, olha, embaixo daquele guarda-sol, né? Porque o sol tá forte, não dá para ficar nesse solão, não. E o coco assim, ó, queimando, 32 graus nesse momento em Ubatuba. A gente está mostrando uma das lindas praias. Essa é a Vermelha do Centro, gente. Porque assim, ó, fiquei sabendo que tem Vermelha do Centro, Vermelha do Norte, Oeste, Leste. Tô brincando. Tem todas lindas, maravilhosas. Um beijo, viu, para todo mundo que está aí em Ubatuba, ligadinho com a gente. Olha, vamos falar sobre uma questão muito delicada. Mais um estudo reforça o risco dos cigarros eletrônicos, que mesmo proibidos, infelizmente, são vendidos ilegalmente aqui no país. Gente, né? é proibido e nem parece, porque a gente vê tanta gente usando. Sim. Né? Porque Exato. também associa o uso de vapes, né, à ansiedade. Sabia disso? Então torna mais difícil ainda você conseguir se livrar dessa dependência. São quase 10 anos com vício em nicotina. O Vitor começou a fumar cigarro eletrônico na tentativa de largar o cigarro convencional. Fui pro vape numa fase que eu tava parando de fumar. Não deu certo. Eu queria, meio que tapar um buraco, podemos dizer assim. Mas 2025 já está sendo um ano de superação. Eu tô desde o dia 2 sem fumar nada. A primeira semana é complicada e depois vai ficando mais fácil, porque o que pega mais pra mim eu acho que é o hábito. Um estudo feito pelo Instituto do Coração mostrou que a ampla maioria das pessoas que fumam cigarros eletrônicos associam o vício à ansiedade ou alguma outra doença da saúde mental. Mas aí que está o problema. A nicotina dá uma sensação de bem-estar momentânea, mas os vapes aumentam a ansiedade, principalmente para deixar o vício. As duas são difíceis, mas a característica que chama a atenção dos usuários eletrônicos é que eles não conseguem ficar nem por algumas horas sem usar. A todo momento o indivíduo está usando. E diferente do cigarro convencional, que por restrições sociais, o indivíduo não pode usar em muitos locais. Um fator agravante no vício em vapes é a falsa percepção de que é mais seguro para fumar do que o cigarro convencional. Há, inclusive, propagandas de produtos que supostamente não teriam nicotina. Pessoas que falavam que usavam produtos sem nicotina, quase 60% delas apresentavam níveis de nicotina na saliva, ou seja, indicando que estavam consumindo produtos com nicotina, apesar de acharem que não tivesse nicotina. Gente, é um trabalho mesmo de formiguinha que a gente tem que fazer, e aqui está o nosso papel, né, como jornalistas, de informar, né, porque aí você tem a escolha de seguir o que é melhor para você, né, mas o nosso papel também é de alertar por aqui. Vamos então a mais participações. Hoje a gente está falando de preparação para o vestibular. Muito obrigada, viu, pela sua participação e pela sua audiência. Na tela, então, as primeiras perguntas. A gente vai ver um depoimento, Raíris, da psicóloga Fabiana, e ela é de São José, escreveu o seguinte: atendo alguns adolescentes e no período de provas e principalmente de vestibular, sinto que ficam mais tensos e ansiosos e que um plano e organização dos estudos ajuda muito nessas questões. E aí eu te deixo uma pergunta também sobre o monitoramento que esse método que você criou faz com os alunos, né, para que eles realmente sigam um cronograma e tenham sucesso, não é verdade? Bacana, Águida. Os alunos, eles se sentem seguros quando tem alguém que diariamente eles podem contar, tirar dúvidas, auxiliar, para saber se estão indo no caminho certo ou não. Então, os alunos, como a psicóloga disse, eles ficam muito ansiosos e frustrados, com medo, justamente porque ficam soltos. Então, quando você tem uma boa organização, uma boa orientação, alguém para pegar sua mãozinha e trilhar até a data da prova, né? Com você essa jornada de estudos, você fica muito mais tranquilo e seguro, porque sabe que está indo pelo caminho certo. Perfeito. A Marilena também está aqui participando com a gente, mandou sua perguntinha e vai concorrer ao par de convites. Ela disse que sim, que faria outra faculdade. Ela tem 57 anos. O filho de 19 anos faz e termina este ano. Nossa, ele começou cedo, hein? E pretende fazer outro ano que vem.
para que possa ter 2 opções. Se chama Lucas, muito inteligente. Parabéns, viu? Pelo depoimento e também pelo filho. Seu xará. Meu xará. Vamos então à próxima participação de Taubaté. O Renato também escreveu pra gente. Obrigada, viu, querido? Fazer uma poupança logo cedo para os filhos, para custear os estudos na universidade, é uma boa opção? A pergunta fica para você, Raíris. Legal, é uma excelente opção, né? Na verdade, se todas as famílias pudessem se organizar, aí mais uma vez a questão da organização, se organizarem financeiramente para terem essa reserva e investir na educação dos filhos, porque realmente envolve muitos custos, seria o ideal, né? Olha que interessante essa pergunta que chegou, Raíris, que eu acho que até serve como um alerta e você também discutir um pouquinho sobre a questão de acompanhamento. Na tela, por favor, a perguntinha do Maurício. Esses cursos online grátis, tem algum diferencial na contratação para trabalho? Ele está focando mais na questão do preparo, na verdade, para entrar numa vaga de emprego. Vou pegar o gancho para a gente falar desses cursos que a gente acaba tendo de monitoramento online. Para a gente pensar as vantagens, mas também existem desvantagens, né? Isso, existe também, Lucas. Em relação à pergunta do Maurício, tem que ver a certificação, né? Que tipo de certificação vai acontecer. E também em relação a, como o Lucas perguntou, né? Sobre se tem alguma diferença de monitoramento. É claro que você, quando tem uma pessoa ali, né, disponível para você, como eu disse, para pegar a sua mão e trilhar essa jornada, o caminho fica muito mais seguro. Normalmente essas plataformas utilizam programação, inteligência artificial, que especializam, personalizam até um certo ponto, né? Então, não personaliza até a última instância, por exemplo, como nós no CRF fazemos, porque são pessoas ali que estão levando em consideração a individualidade de cada aluno. Essas plataformas online normalmente utilizam a inteligência artificial e um padrão para conseguir personalizar até, em algum ponto, esse estudo, né? Mas no CRF nós fazemos isso até a última instância, como eu disse, né? Realmente levando em consideração as circunstâncias de cada aluno. Então essa é a diferença. Vamos mostrar novamente, então, esse método fantástico de estudo. Na tela para você, o Instagram, ó, CRF, Educação Personalizada e Individualizada. Aqui são vários conteúdos que você pode ter acesso, inclusive os aprovados. Muitos. Em vários ali, ó, medicina, engenharia elétrica, administração, mais medicina. Imagina a felicidade desses estudantes e das famílias. Ai, parabéns, viu, Raíris, pelo seu trabalho também. Obrigada. Mais um depoimento, na tela, por favor, de São José dos Campos, o Claudeci mandou pra gente. Que legal quando vocês me ajudam nessas conversas, nas entrevistas. Carinhosamente, obrigada a todos. Ai, que legal. Muito obrigada a você pela sua audiência, viu, Claudeci? E pela foto bonita, também, né? adorei. Gostamos, a gente gosta de receber foto da TV, viu? A Érica Santos, meu filho foi indicado para fazer aula com psicopedagoga. Isso é bom ou ruim? Vamos até pensar quais são os profissionais que podem acompanhar uma criança ou um adolescente se preparando para o vestibular, que você acha que seja interessante? Legal. Excelente pergunta. A psicopedagoga ela faz um trabalho muito importante, né? Em relação a aprendizado. Então, ela vai trabalhar também com algumas técnicas de ensino, normalmente ali para crianças e até adolescentes, né? A psicóloga, ela entra com um trabalho um pouco mais no âmbito emocional e as escolas de suporte, de cursos individualizados, enfim, como é o CRF com a nossa metodologia, entramos na abordagem de conteúdo, né? De planejamento estratégico e conteúdo das disciplinas. A psicopedagoga nessas técnicas em relação à neuroaprendizagem e a psicóloga com esse suporte emocional que é extremamente importante. Agora a gente vai mostrar para você que ficou até agora com a gente e colocou a hashtag falando nisso. Vamos ao nosso sorteio ao vivo de um par de convites para você curtir um cineminha nesse fim de semana com Cinemark em São José. Vamos lá então saber. Cruzem os dedos. Olha. João Miguel. Nosso cowboy. Olha que lindo. Amei a foto, viu? Muito legal. Aires, muito obrigado por vir aqui explicar pra gente esse exemplo de metodologia que pode realmente causar aí um sucesso, na verdade, né? Que pode trazer para o estudante. Muito obrigado. Eu agradeço, Lucas e Águida, pela presença. Obrigada. Muito bem-vinda. Olha, amanhã, 1h pontualmente, estamos aqui ao vivo de novo com um assunto atual que tem a ver com o seu sossego também. Proteção de dados. Vamos falar sobre internet, sobre direito digital e a gente quer essa participação, viu? Obrigado por hoje, pela companhia, pelas perguntas. A gente fica muito feliz. Uma boa tarde, fiquem com Deus. Até amanhã.